Mano, eu tenho uma pergunta pra você também. Pra mim? É, porque nesse contexto eu acho que todo mundo tem curiosidade. Eu tenho uma curiosidade que eu nunca te perguntei isso. É mesmo? Mas assim, Aí você vai aproveitar agora que a gente vou tá gravando pra aproveitar agora, perguntar. cara. Receba. É, receba. Sim, pai, graças a Deus. Depois que você teve a experiência que você teve, mano, o que que isso te trouxe na tua vida de empreendedor, na tua vida dentro de casa, sentimental? Eu vou levar pro lado empreendedor, né? Tá. Quando tu começou a ter a tua conexão com Deus, a tua busca, né? Você é um cara muito racional. Então eu sei que você deve estar todo dia comendo a Bíblia como nenhum cara que é da igreja há 100 anos come. Porque você é racional, você gosta de ler e interpretar ela de várias formas para você ver o que é que faz sentido. E eu sei que você pede conexão a Deus, você tem conexão com Deus e diz assim, ó, o que que isso aqui quer dizer, né? E você externa isso de forma muito clara para as pessoas. Eu acho que é por isso que Deus te usa para você falar para as pessoas que só estão dispostas a te ouvir, né? É difícil você pegar o público dele e ao você falar de Deus para o público dele não vai entender nada. Até que dois, que de uma certa forma ficou com alguns questionamentos. Mas ele falar é diferente, né? Então, assim, o que que isso mudou na tua vida, nas tuas decisões, no teu dia a dia, nos teus negócios? Tu acredita que estar mais conectado com Deus te ajuda a ter decisões certeiras, mais assertivas? Ter conexão com Deus te tirou mais um fardo da responsabilidade porque tu confia naquele que está do teu lado para te guiar nas decisões corretas? Cara, pô, boa pergunta, hein? Boa pergunta, assim, muita coisa mudou, tá? É só pra gente não ficar. É Deus, 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 mas assim, a gente tem que ficar, cara. É. Depois que Deus entrou na minha vida, que eu permiti Deus entrar, porque Deus ele não é intrometido. É. Ele só permite, ele só entra na sua vida se você permitir. Ele foi bem claro Desde nisso, que né? tua porta e bato. Então, Se alguém assim- ouvir, abrir... Não, cara, acho que tem grandes mudanças que aconteceram tanto no mundo dos negócios quanto na minha vida pessoal. Né? Até se focar no mundo dos negócios, mas vou falar um pouquinho da pessoal. Cara, o que está acontecendo na vida pessoal? Está acontecendo uma limpeza. Acho que é a história da água limpando o café que está dentro da xícara. Tá? Então, quando você faz alguma coisa, você está com o Espírito Santo de fato, você se sente mal. Uma coisa que seja Te um incomoda, pecado, né? uma coisa que incomoda de fato. Então, desde coisas pequenas até coisas maiores, né? Coisas que para os outros às vezes não tem sentido. É porque a partir de agora existe o temor. E Isso. pra mim o temor é a base do Isso. equilíbrio da vida, É o cara. que a gente deu lá, o espírito de temor. O Isso. temor é o princípio da sabedoria. Perfeito. Então, cara, eu comecei a entender o seguinte, que o meu julgamento sobre o que é certo e errado é diferente do que eu acredito hoje. Porque hoje, para mim, existe o que é certo e errado, e não a minha opinião sobre isso. Né? Antes, eu como sou um cara persuasivo, eu conseguia enquadrar o que eu queria fazer em qualquer coisa que eu lesse na Bíblia. Hoje, eu interpreto diferente. Tá? Então, por exemplo, sobre bebida, cara, eu bebo vinho. Mas não a ponto de perder o controle, não a ponto de me tornar vulnerável. Mas, Thiago, Paulo disse para Timóteo assim, ó, e beba também vinhos para tratar das tuas enfermidades do estômago. Não, perfeito. Então, assim, veja que eu bebo, mas não a ponto de me tornar vulnerável. Né? Eu gosto de charuto, cara, mas não a ponto de, cara, gerar uma dependência. Né? Tem outras coisas que eu, cara, nunca fiz mais na minha vida depois do meu batismo. Entendeu? Desde coisas ligadas à pornografia. Cara, eu nunca vi isso daí e nunca mais vou ver. Assim, coisas que parecem, nossa, mas como assim? Uma coisa tão normal? Não, cara. É assim, eu entendi que existe a diferença entre a carne e o espírito. As pessoas querem normalizar tudo, né? Cara, existe a diferença entre a carne e o espírito. E pra mim existe o seguinte, né? A verdade, ela é verdade, mesmo que... O certo é certo, mesmo que ninguém mais esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Tá? Então, existem coisas que eu não faço mais. Né? Então, a diferença é muito clara entre a carne e o espírito. E basicamente existe um conflito que existe hoje entre a carne e o espírito. Tudo que a carne deseja é contrário ao que o espírito deseja. Então, cara, tudo que a carne quer cara, é o quê? É poder, fama, é imoralidade, libertinagem, é um monte de coisa que eu olho para o mundo agora e falo, cara, isso aqui não faz sentido, eu sou diferente disso. Né? Mas como eu tenho 31 anos e até hoje eu vivi uma vida dessa forma, cara, realmente é mais difícil. Conflitante, né? É mais difícil, é conflitante. Então, exige um esforço muito grande. Só que isso daí vai ficando mais fácil. Então, a verdade, eu sempre fui um cara muito sincero e honesto, mas é diferente. Assim, não adianta, pô, vamos supor que antes eu era 99,9% sincero. Que esse 1% é pra não magoar. Cara, agora eu tenho que ser 100%. Se você me perguntar um negócio, exemplo claro, tá? Teve um dia que eu saí da dieta. Aí eu tive que me pesar. Olha Aí, aí, Maíra. Fábio. Deu um dia que eu tive que me pesar. Aí chegou o Martins. E aí? E o peso? Pesou?
cara, eu tive que falar o peso que eu tava. Entendeu? E antes eu ia dar algum miguezinho, né? Então, assim, no lado pessoal, cara, existe uma mudança acontecendo. Mudança de pessoas ao meu redor, né? Mudança de piadas que eu dou risada. Me manteve. Né? Então tá ótimo. Mudança de piadas que eu dou risada. Então, Caio. Manteve o quê? Me manteve. Ele falou que algumas As pessoas. Eu falei assim, tá ele me limpando então, as pessoas. a gente Tudo deve bem. estar bem. É, né? então, Se a gente mas- está aqui ainda. Ele ainda tá no processo. Calma. Processo. Não, para. Tem certas questões difíceis. Para lá. Assim, então, assim, tem muitas coisas na minha Vou chorar. vida pessoal que estão sendo, poxa, eu vou dizer, alinhadas, tá? Então tá acontecendo um alinhamento na minha vida, em tudo, assim. Relacionamento, Existe família, um negro amigos e antes do momento que ele Isso. conheceu a Deus e depois. Exato. Mas todas essas coisas são sacrifícios. E sacrifícios não são coisas ruins, são coisas boas. Você abre mão de algo em prol de algo maior, né? Então, é o que o Léo falou. Cara, todos somos homens, temos hormônios, etc. Então, assim, essas coisas não vão mudar, né? Mas fazem sentido na minha cabeça. Do outro lado, um dos negócios, eu comecei a ter um certo conforto em coisas ruins que acontecem, tá? Que eu não tinha. Então, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Começaram a fazer sentido só depois. E aí hoje, como eu tenho essa certeza, eu entendo que algumas coisas que aparecem eram para ter acontecido de fato, tá? E eu comecei a ter uma espécie de um conselheiro diferente. Né? Um conselheiro que me dá boas indicações sobre o que vai acontecer quando eu preciso saber. Então, quando você vai investir em um negócio, você está decidindo, você hoje pergunta a Deus. Cara, eu sempre pergunto, nem sempre eu tenho resposta. Nem sempre eu tenho resposta. Mas quando eu tenho uma resposta é porque eu precisava ter. Né? E eu tive grandes respostas já de pessoas. Até hoje, o que eu mais tive ajuda foram em pessoas. Tá? Então, tem um caso que eu... Puta, eu não vou poder falar isso daqui, cara. Mas tiveram muitos casos de, por exemplo, problemas que aconteceram na empresa, eu fui avisado. Antes. O que foi chocante. E de várias fontes. Tá? Eu já tive, por exemplo, negócios que apareceram e que eu fui avisado que algo iria acontecer para me provar tal coisa. E aconteceu. Você Já apareceu dinheiro. Já apareceu dinheiro Era quando eu meu. tava Mas você esperando. foi Eu te avisado contei. assim nessa coisa tipo da voz, por alguém, por... A maioria das vezes, por alguém. Mas teve uma vez que foi muito interessante. Que foi um dia que eu estava orando de manhã. Eu falei, Deus, e aí? Né? Qual é a de hoje? Qual é a de hoje? O Thiago é muito engraçado. Qual é de hoje? Não, né? deve de ser hoje assim que ele foda. fala mesmo. Qual é a de hoje? O que você tem pra mim? Vamos ver. Cara, não existe isso. Assim, Pô, você seria mais precisa fácil, falar de né, jeito cara? diferente. Lógico, Então, é o seu assim, jeito. lógico. Mas esse é o jeito É, certo. Porque a Bíblia diz assim, ó, vocês esse não é- sabeis orar da forma certa, mas o Espírito Santo ora pra gente com gemidos exprimíveis. Orar bonito, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Cara, eu tenho muita sim. dificuldade Não. com isso. de Eu oro saber assim, ó. essas coisas. Eu falo com Deus assim, igual eu tô falando Exato. contigo. Aí teve um dia que eu falei, Deus, e aí, qual é? Qual é a de hoje? Aí ele falou assim, você precisa estudar mais a Bíblia, cara. Ele não falou cara, mas ele falou isso. Bro, Na verdade, assim, eu não foi audível como o Léo, mas isso veio claramente pra mim. é uma certeza, né? Foi uma certeza. Aí eu falei, nossa, eu quase que tomei nossa. Mas antes de vir audível, Thiago, ele não falou isso aqui, eu falei da audível porque você perguntou qual foi a experiência mais impactante. Tá. Mas antes de ser audível, eu vinha de uma forma muito... A intuição é um radar do espírito. Vinha de uma forma muito forte dentro de mim, sem ouvir a voz. É desse jeito aí. Por exemplo, eu estava num culto, e aí eu começava a ir na igreja, aí eu sentia uma vontade muito grande de abraçar o cara. Eu falei, pô, eu não tô carente, eu não conheço o cara, nunca vi na minha vida, por que eu quero abraçar o cara? E eu ficava lutando, não vou abraçar, e ficava olhando pro cara, o cara olhando pra mim, eu tirava o olho. E aí depois eu... Quer saber, eu vou lá. E eu chegava e falava, irmão, não sei porquê, mas eu senti no meu coração aqui, dá um abraço, tu aceita? Aí ele, meu Deus, eu tava pedindo aqui um abraço pra Deus. Aconteceu comigo. Aí, E tem que ter cuidado pro cabo não olhar uma mulher bonita e querer abraçar ela achando que é Deus e não é, né? Aí não é verdade, não. então, aí teve isso, ele falou, pô, você precisa estudar mais a Bíblia. Aí eu falei, caramba, e que mais? Aí ele falou assim, o resto deixa comigo. Eu falei, Uau. então tá bom. Nesse dia, eu não posso contar exatamente o que aconteceu, mas, cara, apareceram milhões de reais. Apareceu milhões de reais. Foi aquela história que tu me Foi contou. aquela história Né? que eu te contei, exato. Nossa, foi... Nesse que dia. legal. Logo depois disso, o resto deixa comigo. Eu falei, Isso é bizarro. tá bom. Cara, no mesmo dia apareceram milhões de reais, enfim.